Estamos aqui de novo aqui no mais um episódio do Gcast, né? Esse espaço da Clínica Gastro para discutir sobre saúde digestiva. Para discutir coisa boa, coisa científica, não é negócio de tomar suco de limão, não. De manhã de jejum. E aqui hoje vamos falar um assunto especial sobre doença celíaca. Inclusive eu tenho, viu, Lucas? Eu não sabia, né? Eu te disse outro dia, né, que eu estava com doença celíaca. Eu e meu irmão, Lucas, nós dois temos, um irmão mais velho. E vamos falar, gente, com o Dr. Lucas Madeiro, gastroenterologista e endoscopista, né, Lucas? Isso. Lucas, você está atuando aonde aqui em Teresina? Atualmente eu atuo na Gastros, né, aqui na clínica, e no Hospital São Marcos. Eu sou teresinense, sou médico formado pela Nova FAP, formei em 2016 e fiz minha especialização em gastroenterologia no Hospital Federal dos Servidores. E aí, atualmente, No Rio, né? No Rio de Janeiro. Exatamente, no Rio de Janeiro. Você passou quanto tempo lá no Rio? Passei 4 anos. Foi, né? 4 anos no Rio. E aí voltou para Teresina. Sentiu saudade da água daqui? Senti saudade do calor daqui. Lucas, você é casado, não? Sou casado. Casado. Ainda não tem filho, ainda não. Eu estava conversando outro dia com o Lucas e aí ele me falando de uma paciente que você recebeu no consultório, né, Lucas? Relata aí sobre essa paciente, essa experiência que você teve aí. Isso. Eu costumo falar que a doença celíaca, né, a gente faz muita analogia dela com iceberg, né? A gente vê aquela parte que fica fora da água, né? Que aí a gente imagina os sintomas intestinais, né? Como diarreia. Mas que boa parte da doença ela fica submersa, a gente não vê, que são os sintomas extraintestinais. E aí, recentemente, eu tive no consultório uma paciente com queixas gastrointestinais, mas ela falou que tinha tido 2 perdas gestacionais recentes, todas esse ano. 2 abortos. 2 abortos espontâneos, né? Com 8 e com 10 semanas. E aí isso que foi que chamou a atenção, né? Isso que me chamou a atenção. E ela tinha sintoma digestivo também? Tinha, mas sintomas brandos. Tinha sintomas brandos. Do abdominal, distensão, mas não era aquela paciente celíaca clássica, né? Com aquela diarreia constante, né? Com a dermatite apertiforme. Lucas, o que é, para a gente esclarecer para a turma aí, o que é doença celíaca? Tá. Doença celíaca, ela é uma doença que tem predisposição genética, tem fatores autoimunes associados. E para ela ser desencadeada, ela precisa dos 2 fatores juntos, né? Da predisposição genética, dos autoanticorpos e do contato, né? Da ingestão do glúten. Né? O glúten é o que? Uma proteína, um complexo proteico? O que é isso? O glúten ele é um complexo proteico, né? Das gluteninas e das gliadinas, né? Que está presente aí principalmente, né? No trigo, no centeio, na cevada, né? Então tá no pão, né? Tá no pão, no bolo, macarrão, né? Tá na cervejinha do fim de semana. Tá na cervejinha do final de semana. Aí é duro, hein? Mas tem cerveja sem glúten. Tem. Hoje em dia tá mais fácil, né? A gente tá mais fácil. Inclusive aqui em Teresina tem alguns lugares que eu consigo adquirir a cerveja. Antigamente eu tinha que pedir, sabe? Tinha que pedir aí essas e-commerce, né? A gente fazia pedido para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas hoje em dia a gente já tem a cerveja aqui. Isso, Não, hoje em dia a gente vai nesses grandes supermercados, né, nas grandes redes, já tem, né, uma prateleira só com produtos sem glúten, macarrão, já está mais fácil, né? E aí essa proteína, vamos chamar de proteína estranha, né, esse glúten que está presente nisso aí tudo, na farinha de trigo, se a pessoa ingerir e tiver a predisposição, desenvolve a doença, né? Isso, exatamente. A gente tem que entender assim, nem todo mundo que tem a predisposição genética, ela vai desenvolver a doença, né? A gente precisa, como eu falei, dos 3 fatores juntos, né? A predisposição genética, os autoanticorpos e a ingestão do glúten. Mas quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns são realmente os sintomas intestinais, né? Que é a diarreia, a flatulência, né? Dependendo da faixa etária que é acometida, né? Quando acomete principalmente crianças, tem aquela dificuldade de ganho de peso, né? Aquela criança o tempo todo chorosa, com aversão a algum tipo de comida. A barriga distende. A barriga distendida, né? Aquele déficit de atenção que a mãe não sabe por que a criança tem, né?
Tem muitos sintomas, né? Assim, parece que não tem um sintoma típico dela, né? Isso, exatamente. É uma doença que eu falo assim, a gente tem que abrir a cabeça para pensar nela, né? Se a gente for esperar ter só os sintomas intestinais, a gente deixa muito caso sem diagnóstico. A minha, inclusive, o meu diagnóstico, Lucas, foi... Eu tenho uma parte da pele, da dermatite, né? Petiforme. E eu descobri assim, eu não tenho sintoma digestivos. Eu não tenho distensão, não tenho dor, mas eu abri o quadro com... O meu irmão já tinha o diagnóstico e ele tem muito sintoma digestivo. E aí, quando me apareceu, eu desconfiei, fui no colega dermatologista e ele fez o diagnóstico e hoje eu sigo sem comer glúten. Isso, a questão dos sintomas, né? A gente fica muito atento à parte gastrointestinal, né? Que é da nossa área. Mas às vezes chega aquele paciente que tem uma enxaqueca crônica, né? Isso aí às vezes a gente pega, né? Exato. Sintomas até que a gente confunde com o cansaço ali do dia a dia, né? Enxaqueca crônica, aquela astenia, aquele cansaço, aquela falta de ânimo. Eu já tive uma colega anestesiologista, Lucas, que era exatamente enxaqueca crônica. Isso. E ela tinha pouco sintoma digestivo, mas a mesma coisa que você se deparou com essa moça aí que tinha os abortos espontâneos, né? E era doença celíaca. Quando ela tirou o glúten, ela ficou boa das enxaquecas. Isso. Os estudos eles mostram, né, que assim, 50% dos pacientes eles têm sintomas intestinais, né? 50% tem eles mistos e 30% tem só sintoma extraintestinal. Então é aquele paciente com aquela enxaqueca crônica que não sabe por que é, né? Aquela paciente que tem aquele atraso menstrual, aquele ciclo menstrual irregular. Né? Também pode ser, né? Também pode ser. Pacientes que têm dores articulares, que a gente às vezes fica confundindo ali com as artrites, artroses. Tomando corticoides. Tomando corticoide anti-inflamatório, né? E para fazer o diagnóstico, qual é o exame que a gente faz? Assim? Isso. Para fazer o diagnóstico, né, além da suspeita clínica, a gente precisa da dosagem dos autoanticorpos, né? É um exame de laboratório. Isso, um exame de laboratório. E também precisa do exame endoscópico, né? Através da endoscopia a gente consegue ver ali a região do bulbo e da segunda porção do adenal, algumas características que são bem típicas da doença e tem que ter a biópsia também dessa região. Então, com exames de laboratório dá para fazer, né? E aí complementa com endoscopia, né? Isso. Para fazer o diagnóstico. Né? E é muito frequente isso, assim, por exemplo, a gente tem intolerância à lactose, né? Que a gente sabe que é frequente aí, pelo menos um terço da população brasileira tem no menor ou maior grau. E do glúten, qual é a frequência? Tá. A frequência do glúten ela varia. No Brasil está em torno de 1%, certo? E tem países que ela fica um pouco mais rara, fica de 1 a cada 300 habitantes, mas em torno de 1%. Então é bem menos do que da lactose, né? Bem menos do que da lactose. E a gente tem, por exemplo, na lactose, quem tem intolerância, a gente tem uma enzimazinha lá. Quem quer comer alguma coisa com leite, toma a enzima e... Como é que está do glúten? A gente tem enzima? A do glúten, infelizmente, a gente não tem a enzima, né? Então, assim, o tratamento realmente é a isenção total de glúten, né? E aí tem que ser total mesmo, né? Total mesmo, 100%. E aí você sabe que não é uma coisa muito fácil em casa, né? Acaba que a família toda tem que seguir a dieta, né? Lá em casa não entra, lá nem nada com glúten. Isso. Porque você não pode cochilar mesmo, né? Se dá um descuido ali, basta uma gotinha para desencadear a doença. Isso. A gente fala de contaminação cruzada, né? Contaminação então cruzada. Tem que tomar cuidado até com os utensílios ali que preparam o alimento, a bancada. É verdade. Né? A esponja de limpar o prato, né? Tudo isso pode, né? Tudo isso pode ocorrer a questão da contaminação cruzada. Eu vi um relato de uma paciente, Lucas, que ela não melhorava. Isso foi um relato do colega, não era minha paciente. E aí descobriram que era o shampoo dela. Tinha glúten no shampoo, ela estava usando e ela não melhorava. Quer dizer, basta mesmo um contato, até um contato de pele pode desencadear a doença, né? Isso. Tem muitos cosméticos, né? Muita questão de maquiagem. Que tem glúten. Que tem glúten, exatamente. E aí qualquer contato com mucosa, né? Por exemplo, um batom que contenha glúten. Pode ser um traço ali, um descuido e tem aquela absorção, né? Do glúten. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Realmente tem que tomar. Eu vejo que no Brasil hoje melhorou muito essa questão da legislação, né? Eu ando no supermercado e ando olhando e realmente vejo que todos os produtos têm de maneira bem clara ali, não contém glúten ou contém glúten, né? E às vezes a gente vê umas coisas assim que não era para ter. Eu já vi, por exemplo, iogurte, que teoricamente era para ter só leite ali dentro, né?
ou no máximo um conservante, já vi muito iogurte com glúten. Com glúten. Tem que tomar bastante cuidado. Hoje em dia o glúten está em praticamente todos os produtos industrializados, né? Molho tem muito glúten, esses molhos para salada contém glúten. Outro alimento que teoricamente não deveria conter glúten e que tem por contaminação é a questão da aveia, né? A aveia é um produto, é um cereal que não contém glúten, mas a grande maioria tem contaminação cruzada. Tem que tomar bastante cuidado, realmente. Parece que o mesmo recipiente que faz outros processos de alimento, acaba que a aveia passa por ali, né? Por ali e acaba contaminando, exatamente. Lucas, e essa doença doença celíaca, ela potencialmente pode gerar outras coisas? A pessoa deve se preocupar com isso? Pode. Quem tem a doença celíaca, ela deve ter uma dieta isenta de glúten exatamente por isso. Existem as complicações. As principais delas são as complicações nutricionais, né? Anemia, osteoporose, hipovitaminose, né? Baixa de vitamina B12, vitamina D, do cálcio, tá? E ela também é potencialmente grave porque ela pode aumentar o risco de linfoma, né? Do trato gastrointestinal, né? De adenocarcinoma de esôfago. Então aumenta o risco de câncer no trato gástrico, ali no esôfago, no intestino. Isso, né? Aumenta o risco. Por isso que ele deve seguir a dieta isenta de glúten. É diferente da intolerância à lactose, né? Que ali você está ingerindo lactose, o que vai dar geralmente é somente os sintomas, né? De diarreia, distensão abdominal. Não tem nenhuma complicação mais grave. Mas a doença celíaca não, ela tem as complicações. Além dessa parte desabsortiva, tem esse risco aumentado de linfoma, de adenocarcinoma do trato gastrointestinal. São coisas bem diferentes, né? Então, bem diferentes. Se a pessoa tem intolerância lá, e graças a Deus, porque por isso que a gente tem, graças a Deus, que a gente tem menos doença celíaca do que intolerância à lactose, né? A pessoa, se a intolerância à lactose desenvolvesse essas neoplasias. Essas complicações. E também você falou que pode desenvolver essas hipovitaminose, né? A pessoa pode deixar de absorver ali. Todo paciente que ele tem um diagnóstico de doença celíaca, ele deve ser acompanhado pelo nutricionista, é fundamental, né? Tem que ser acompanhado. Primeira parte do diagnóstico, né? Depois do diagnóstico, é a gente avaliar o perfil nutricional desse paciente, né? Às vezes, quando o diagnóstico já é mais tardio, né? A chance de ter uma hipovitaminose, uma osteoporose associada é maior, né? Entendi. Então, esses pacientes sempre passam por esse rastreio, né? Esse perfil nutricional. É uma coisa que você precisa ter mais atenção, né? E realmente é mais grave do que o paciente que tem intolerância à lactose. Com certeza. Eu acho que não sei se você tem a mesma ideia, mas conversando com alguns profissionais da indústria farmacêutica, parece que nós vamos ter aí a glutanase no futuro próximo, Isso. Né? Tem estudos, né, mostrando, principalmente estudos com imunossupressores, com as enzimas para a gente ajudar nessa parte da doença celíaca, né? Isso vai ser bom, né, para o nosso paciente. Vai ser bom. Eu estou aguardando ansiosamente. Porque se você vai viajar, Lucas, é uma confusão. Você tem que ficar de olho, né? Isso. No que te serve e tal. Quando eu vou no avião, eu tenho que informar, porque no avião sempre tem pãozinho ali, então sempre vem. A vantagem é porque quando eu informo, geralmente o meu alimento vem primeiro. Os outros ficam observando, esse rapaz tem algum privilégio. Mas isso acontece. Quando eu vou essas viagens internacionais, que eu informo, a bandeja primeira que vem no avião é a minha. Isso. A única vantagem que tem também. E quando você dá o diagnóstico da doença celíaca, querendo ou não, é um diagnóstico que envolve a família toda. Né? A família toda, basicamente, tem que seguir aquela dieta, aquele cuidado maior. Né? Mas você sabe que acaba transformando numa dieta saudável, né? Porque muita coisa que tem glúten não é saudável, né? Sim. Não é verdade? Essa parte industrializada toda, né? Os ultraprocessados, né? Os biscoitos e tal. Acaba que a família toda vai para o caminho saudável junto também. Entra numa vibe mais saudável. Bom, é isso. Tivemos um bate-papo aqui bacana. Mais alguma coisa, Lucas? Eu acho que é basicamente isso. Passamos uma mensagem, né? Isso. Tivemos um bate-papo aqui com o Dr. Lucas Madeiro, gastroenterologista, endoscopista também. Isso. Lá do São Marcos e da Clínica Gastro. Acho que qualquer comentário fica aqui, pode fazer, a gente responde nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube. Ficamos à disposição, né, Lucas? Com certeza. Um prazer estar aqui com você.